Unicamp 2025, segunda fase, prova de exatas. Acompanha comigo, vamos que vamos. Questão número 11, olha lá. O Ingenuity, enviado ao planeta Marte pela NASA, foi o primeiro helicóptero de pequenas dimensões a operar fora da atmosfera terrestre. Na superfície de Marte, a aceleração gravitacional tem módulo 4 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica é muito menor do que a da superfície da Terra, e se põe desafios adicionais ao voo de pequenos helicópteros, hoje de uso corriqueiro na atmosfera terrestre, conhecido como drones. Um pequeno helicóptero desloca-se em movimento horizontal, retilíneo e uniforme, com velocidade de módulo 6 metros por segundo a uma altura de 8 metros a partir da superfície de Marte. Em um dado momento, o helicóptero solta uma pequena massa que carregava, deixando-a cair livremente. Qual é o deslocamento horizontal dessa pequena massa, desde que se desprendeu do helicóptero até cair no solo marciano, tá? Então é um lançamento horizontal em Marte, né? Então vamos lá, vamos responder aqui. Item A, lançamento horizontal em Marte. Bom, aí o que a gente sabe, né? A gente sabe que o lançamento horizontal eu posso decompor ele na vertical, né? Uma queda livre na vertical, né? E um movimento uniforme na horizontal, tá? Pelo princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu, eu posso decompor, né? Movimento em x, sem me preocupar com o que acontece em y e vice-versa, apenas lembrando que o tempo é o mesmo, tá? Então vamos lá. Eixo y. O que a gente tem? Movimento uniformemente variado é uma queda livre, né? Então h é igual a g t ao quadrado sobre 2. A altura de queda, vamos lá. A altura de queda é 8 metros, ele cai 8 metros. O g em Marte é 4, o tempo de queda eu vou descobrir, né? Então vai dar 16 por 4, que dá 4. Então t ao quadrado é igual a 4. Então o tempo de queda é 2 segundos. Esse é o tempo de queda, né? E aí o que a gente tem no eixo x, a gente tem movimento uniforme. S é igual a S0 mais V vezes T. Eu passo esse zero para lá, fica delta S em x, vai ser a velocidade dele, que ele falou que era 6, né? Vezes o tempo de queda que a gente acabou de calcular, tá? Então, o deslocamento em x, 12 metros. Então, é essa a resposta do item A, certo? Vai lá, volta, vê se calculou tudo que perguntou, né? Deslocamento horizontal, isso aí mesmo, matou o item A. Item B. A força de sustentação de helicóptero é proporcional à diferença de pressão ΔP entre as partes inferior e superior da hélice. Um pequeno helicóptero, em uma dada condição de operação, sustenta uma massa de 800 gramas, incluindo seu próprio peso, permanecendo em um movimento horizontal retilíneo uniforme na atmosfera terrestre. Tá bom, então a massa que ele sustenta na Terra é 800 gramas. Considere que esse helicóptero seja colocado para operar em Marte. Assuma por simplicidade que a diferença de pressão entre as partes inferior e superior da hélice, na mesma condição de operação, seja proporcional à própria pressão atmosférica, ou seja, ΔP em Marte por ΔP na Terra seja P de Marte por P na Terra. Sendo que a pressão na Terra é 160 vezes maior que a pressão em Marte, calcule a massa em Marte que o helicóptero sustentaria em um movimento horizontal retilíneo uniforme na atmosfera de Marte, tá? Então vamos lá. ΔP de Marte por ΔP na Terra é a pressão de Marte pela pressão na Terra, tá? Então vamos calcular aqui, ó, item B. Pressão atmosférica. Então ele pede para a gente usar essa aproximação aqui, né? Então ΔP
a diferença da pressão em Marte pela diferença da pressão da parte superior e inferior do helicóptero, do drone, né? É, por simplicidade, a pressão em Marte pela pressão na Terra, tá? Mas ele falou para nós que a pressão na Terra é 160 a pressão em Marte, né? Então a gente sabe que a pressão na Terra é 160 vezes a pressão em Marte, tá? Então, vamos lá. A variação da pressão em Marte sobre a variação da pressão na Terra é a pressão em Marte sobre a pressão na Terra, que é 160 vezes a pressão em Marte. Aí a gente tem pressão em Marte em cima e embaixo, cancelou. Pressão em Marte aqui, com a pressão em Marte aqui, tá? E aí, multiplicando em cruz, a gente tira que a variação da pressão na Terra é 160 a variação da pressão em Marte. Beleza? Tá, então a gente tem essa primeira conclusão aqui, tá? Só que a gente sabe que pressão é força sobre área, né? Então a variação da pressão na Terra é a força na Terra, que é o peso na Terra, é a massa na Terra, vezes o G na Terra sobre a área, é igual a 160 vezes a variação da pressão em Marte, que é a força peso em Marte, que é a massa em Marte, o G em Marte sobre a área. Bom, o que a gente sabe aqui é que a área, sendo o mesmo drone, tá? A área das pás ali de sustentação é a mesma, tá? Então tá bom. A massa na Terra, ele falou que era 800 gramas. Então é 0,8 quilogramas. O G na Terra ele dá no começo da prova. 10 metros segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a 160. A massa que vai levar em Marte é o que eu quero achar. E o G em Marte, na superfície de Marte, ele falou que é 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, finalmente, a massa que dá para levar lá em Marte, né, vai ser 0,8 vezes 10, 8. 8 dividido por 160, dividido por 4. 0,0125, tudo no sistema internacional, então a massa sai em quilograma, né? Para ter um efeito de comparação, vamos passar para grama, tá? Então a massa em Marte que o drone pode levar é 12,5 gramas, tá? Então, por causa dessa diferença de pressão, a pressão lá, o ar ser muito mais rarefeito, né? A pressão em Marte ser bem menor, né? E aí dá uma diferença de pressão bem menor também. Então é mais difícil voar lá, né? O ar é bem mais rarefeito. Então, lá dá para levar uma massinha de 12,5 gramas, enquanto que aqui na Terra o mesmo equipamento levaria 800 gramas, tá? Volta lá, foi isso que ele perguntou, né? Calcule a massa em Marte, exatamente isso. Matamos o item B e matamos, portanto, a questão.